Bom dia, galerinha, novamente. Agora para o pessoal que está na gravação, bom dia. E vamos lá. Vamos conversar hoje sobre Revolução Francesa e direitos humanos. Galera, é o seguinte, antes de começar, eu quero perguntar a vocês um negócio. O que é direitos humanos? O que vocês entendem por direitos humanos? Mas, para responder essa pergunta, eu quero que vocês tenham em mente essas duas fontes aí que eu coloquei. Primeiro, é o artigo 1º da Constituição, que diz sobre quais aspectos, sobre quais princípios a República Federativa do Brasil estava sendo refundada. A Constituição de 1988 é uma Constituição de refundação do país, né, pós-ditadura. Então, os constituintes se juntam para, olha, a gente quer um novo país a partir de agora. Então, vamos começar a partir de quais princípios? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Parágrafo único, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Além disso, diz que, fundamentalmente, o Brasil se constitui-se como um Estado democrático de direito. O que quer dizer que nós somos uma república democrática, né, um Estado democrático e com direitos. Droga. É isso. E aí, do outro lado, nós temos dois representantes, né, eleitos pelo povo, como estabelece o parágrafo único aí do artigo 1º da nossa Constituição, que é o vereador federal aí e o antigo deputado federal, agora presidente. Então o vereador fala, diga para a redação do Enem, quando Bolsonaro for eleito presidente em 2018. E aí eu acho interessante trazer para vocês, né, pois dica de redação do Enem com Bolsonaro eleito. Direitos humanos é esterco da vagabundagem. Essa frase que diz, que está posta na camisa do nosso excelentíssimo prisão de ventre. Aí, galera, com isso em mente, o que são direitos humanos? O que vocês entendem quando eu jogo assim a palavra? Pô, direitos humanos, botei no Google. A cabeça de vocês é o Google. O que ela me diria? Por favor, me respondam. Joguem aí no chat. Vão me dizer, por favor. A pergunta não é retórica. Eu preciso de resposta para iniciar a aula. Ninguém? Mas vocês não sabem o que são direitos humanos, vocês não têm nenhuma ideia, porque assim, é qualquer ideia quando as palavras direito e humanos aparecem juntas. Ninguém tem nenhuma ideia? Pode dizer qualquer coisa. Por favor. Pode falar, né, Cláudio? Então tá bom. Conservação da integridade de direitos. Ok. Vou partir do pressuposto de que vocês estão iguais a Ana Cláudia, que sabe o que é, mas não sabe explicar. Vamos para frente. Mas guarda essas duas imagens e essa pergunta, porque é essa pergunta que a gente vai responder na aula de hoje. O que são direitos humanos? Como foram historicamente constituídos o conceito do que hoje nós chamamos de direitos humanos?
como nós podemos chegar a uma situação como essa, posta por um representante do nosso país. Galera, eu vou só pegar um fone aqui, porque barulhos externos, né? Para diminuir. Espera só um pouquinho. Ah, ainda está gravando. Gente, vocês me escutam? Top. É porque eu pensei que rolaria ficar sem fone. Tão desconfortável ficar com fone horas, mas é o jeito, né, galera? Seguindo. Então, essa ideia de como foi historicamente construído o conceito de direitos humanos, tá certo? E como é possível que um representante, né, legitimamente eleito, possa chegar e colocar direitos humanos como esteve da vagabundagem. Mais outra pergunta antes de começar a aula. Alguém concorda com essa colocação? O que é que vocês acham dessa imagem? E aí? Opiniões. Galera, pelo amor de Deus, se alguém concorda, pode falar, tá? Eu quero realmente escutar você que acha. Que sente incômodo nesse debate dos direitos humanos. Porque realmente, ultimamente, muitas pessoas têm externado um incômodo em debater sobre isso. Então, por favor, alguém concorda, discorda? O que vocês acham dessa imagem? Ana Clara colocou como horror total. Eu concordo, Ana Clara. Pra mim é um grande horror um ser humano. Não é nem, eu não entro nem no mérito político da questão. É um horror um ser humano se colocar contra direitos que são humanos. Mas vamos entender como é que isso é possível. Primeiro, a gente está falando, galera, de um conceito definido, tá certo? Isso aqui é uma aula de história. Nós estamos dentro da grande área das ciências humanas e nas ciências humanas nós trabalhamos com conceitos. E esses conceitos, ele tem uma definição, tá certo? Porque a gente precisa estabelecer definições. A aula de hoje eu vou passar por vários textinhos, tá bom? Então, se preparem, vai ser uma aula um pouco mais maçante, mas vai ser um pouco mais, mas vai ser muito divertida também, porque é uma discussão interessantíssima. Mas eu trouxe esses textos porque eu queria que vocês se acostumassem com a leitura de textos mesmo para responder as questões e como usar esses textos, né? Então, vamos lá. Um conceito definido. Entende-se direitos humanos o conjunto de princípios de caráter universal e universalizante, formalizado no contexto do Estado liberal democrático, tal como ele se desenvolveu no mundo ocidental no curso do século XIX, que proclamam como direitos inalienáveis do homem os direitos à vida e às liberdades civis e públicas. Sua efetivação requer a ação dos governos no sentido de protegê-los contra qualquer espécie de violação ou abuso, compreendendo prioritariamente os direitos civis, mas também os direitos sociais e políticos. Isso quem fala é a Nancy Cardi e o Sérgio Adorno no texto das análises sociais aos direitos humanos,
né, que está dentro do livro Os 40 Anos da Fundação Ford no Brasil. Eu acho tudo porque a Fundação Ford tem um livro que fala sobre direitos humanos, né, dentro da sua história, né, um livro sobre os 40 anos da Fundação Ford, e aí tem uma parte que fala sobre a análise social dos direitos humanos. A Fundação Ford, galera, ela apoiou o nazismo, ela financiou, e a ditadura civil e militar brasileira também, e várias outras ditaduras nas Américas. Mas tem um capítulo dele falando sobre direitos humanos, né? Então vamos lá. Mas o interessante é notar o resumo desse conceito. É exatamente isso que eu quero falar quando eu falo sobre direitos humanos, tá certo? Então, eu estou falando de um conjunto de direitos que tem um caráter fundamental. Eles são direitos fundamentais, tá certo? São sobre segurança, vida, direito à segurança, direito à vida, direito à saúde, direito à liberdade de expressão, direito a ser quem você é. São direitos fundamentais que você nasce com eles. Não precisa você ocupar alguma situação, ou enfim. Você tem aquele direito porque você nasceu, não é por nenhum outro motivo, ok? Eles têm um caráter universal e universalizante. Universal porque é para todo mundo, para todos os seres humanos, tá certo? Universalizante porque há essa ideia de que todos os países congregados, né, vão estar nos esforços de estabelecer direitos humanos, tá certo? De melhorar a relação com os direitos humanos. Então, são direitos universais e universalizantes, tá certo? São inalienáveis. Então, o que quer dizer inalienável? Eu não posso abrir mão dos meus direitos. Não sou eu que abro mão dos meus direitos. Entende? Porque é inerente à pessoa humana ter esses direitos como ser vivente na sociedade, como cidadão de uma sociedade. Eu não posso dizer, não, eu não cancela aqui direitos humanos para mim, passa para a LN. É inalienável, eles são meus e eu tenho um total direito de usufruí-los, ok? E eles falam sobre direitos civis, são os direitos individuais, né, mas também sobre direitos sociais e direitos políticos. E aí a gente percebe, é também interessante notar a relação que ela faz com o Estado liberal democrático. Porque esse princípio dos direitos humanos, tá certo? É um princípio básico do Estado liberal democrático. Para haver democracia, deve-se haver o respeito aos direitos humanos. E faz parte de uma ideia de Estado liberal, que é ao contrário do Estado absolutista, né? É um Estado de liberdades. É um Estado que defende liberdades individuais. É o Estado que tem essa ideia de liberdades individuais, ok? Então, esse é o conceito. Quando eu falo de direitos humanos, nas ciências humanas, eu estou trazendo todo esse histórico junto com essa palavra, tá certo? A noção que a gente tem hoje de direitos humanos, galera, ela vem de um debate que estava acontecendo durante o século XVI, o chamado século das luzes, 16 e 17. Tá certo? Então, durante o século XVI, esses pensadores aí, que são pensadores liberais, que depois vão ser chamados, né? Depois vão ser colocados como grandes pensadores iluministas, e aí, iluministas, né? Porque eles têm essa ideia, existe essa defesa de que eles debateriam conceitos iluminados, ao contrário das trevas da medievalidade, tá certo? Então, essa ideia de iluministas como iluminados é em oposição à ideia de medievalidade, de Idade Média, como Idade das Trevas. Como aqui, na Idade das Trevas, né, a consciência humana estaria sendo controlada apenas pela ideia de Deus e da igreja, de Deus que vem da igreja, como aqui, né, a consciência humana estaria nesse passo, então aqui seria a idade das trevas, porque a luz da razão só impera
para esses, a partir do momento dos escritos desses pensadores iluministas, porque eles centram os esforços em um debate, eles vão falar sobre o que nos torna humanos é a capacidade de pensar. Aquela ideia de eu penso, logo existo, é uma ideia racionalista, tá certo? Racionalista, porque agora, né, é a racionalidade, é essa capacidade de pensar que nos tornaria humanos, tá certo? E é a base do ideário iluminista. Então, esses são os pensadores, essa é a base de pensamento desses pensadores aí, que são chamados pensadores liberais, que é quem começa a discutir alguma coisa relacionada a direitos humanos, tá certo? Então percebam, galera, olha aí a lista de datas. Perceba que é um processo, inclusive para esses pensadores estabelecerem o que é que vai estar lá na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ok? É um processo. Nada está dado do dia para a noite. Então tem o David Hume, chama Hobbes, John Locke, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu. Essa galera, ok, está discutindo isso ali durante o século XVI, século XVII, até o século XVIII, né, discutindo esses conceitos que vão dar base para a ideia de direitos humanos, ok? Eu botei aí essa lista de nomes, eu não vou tratar delas não, é só para vocês terem ideia quando verem esses nomes em algum canto. Aí vocês relacionam, ó, esse bichinho aqui, ele é iluminista e ele falou sobre direitos humanos em algum momento, ou falou sobre direitos, ou falou sobre liberdades individuais, ou falou sobre indivíduo. Então ele é um pensador liberal e iluminista, ok? Essa é a relação que eu queria que vocês fizessem com esses nomes. Ah, meu Deus, tem que voltar aqui, passar o slide. Olha, isso aqui, galera, eu coloquei mais para vocês a termos ilustrativos, porque aí a gente pensa, às vezes, há uma ideia de que os direitos humanos, eles começaram no iluminismo, a noção de direitos, né? Começou no iluminismo e na Revolução Francesa, como se antes disso não houvesse noção de direitos, mas há a noção de direitos, tá certo? Desde o cilindro de Ciro, de 539 a.C., que é um primeiro é considerado um primeiro código de direitos, porque fala de liberdades individuais, fala de liberdade religiosa e etc. 539 a.C. Em 590 há o Pacto do Virtuoso, que é um pacto de sociedades árabes, em torno dessa mesma ideia de liberdades individuais. A Carta Magna de 1215, que é fruto da Revolução Gloriosa, a Revolução Inglesa, tá certo? Então dá origem a essa Carta Magna. E a Carta de Mandem, que é de 1222, que é do Reino Mali, lá no meio da África, ou é do esqueci o nome do reino, mas ele também traz essa noção de direitos. Agora, galera, é o seguinte, eu estou trazendo isso aqui a termos ilustrativos. Esses documentos, eles não são documentos de direitos humanos, mas são primeiros documentos mais antigos que falam sobre a noção de direitos, tá certo? Uns falam sobre direito a exercer qualquer religião, outros falam sobre liberdade, outros falam sobre direito individual, ou enfim, vai colocando essas ideias, tá certo? Que são ideias que fazem parte da própria formação de sociedades, ok? Então não é a Revolução Francesa inauguradora de tudo. E, na verdade, o que a Revolução Francesa traz é uma ideia que foi muito melhor debatida na Revolução Americana, dos Estados Unidos, tá certo? Então, a Revolução Americana, que é de antes da Revolução Francesa, a Revolução Americana ela acontece na década de 70, tá certo? Já está discutindo direitos individuais e estabelece muito antes, muito melhor do que a Revolução Francesa, tá certo?
E aí entrando nessa Revolução Francesa. Percebam que eu falei que a Revolução Americana dos Estados Unidos ela traduz muito melhor. E alguém pode perguntar, professor, então por que a gente está estudando a Revolução Francesa para falar de direitos humanos e não a Revolução Americana? Galera, a Revolução Francesa ela é eleita pela sociedade ocidental. E aí, para quem chegou agora, eu vou dizer de novo, mas para quem já está aqui desde a primeira aula já sabe, né? Quando eu falo ocidental, eu estou me referindo à Europa, tá certo? E é a Europa ocidental. Às vezes pega um pedacinho ali do leste europeu, mas é a Europa ocidental, tá certo? No máximo os Estados Unidos. Professor, mas na aula de geografia tá lá dividido o mundo pelo ocidente de Greenwich. Quem fica do lado direito é oriental, quem fica do lado esquerdo é ocidental. Galera, por essa ideia, metade da Europa estaria no Oriente. E aí vai chamar um europeu de oriental, ele bate na sua cara. A ideia de Ocidente, tá certo? É uma ideia de um modelo de sociedade, de um conjunto de pensamentos, de um conjunto ideológico, moral, tá certo? De bases éticas, tá certo? Que rege várias sociedades, ok? Então, liguem a isso, Ocidente. O que é que eu quero dizer quando eu falo Ocidente? Eu quero dizer um mundo cristão, capitalista, tá certo? Que defende ideias como um modelo de democracia burguesa, direitos humanos, liberdades individuais. São essas ideias. Ah, professor, então essas ideias só funcionam na Europa? Não. Eu estou falando que essas ideias partem de um modelo europeu, ok? Então, o Ocidente é esse modelo europeu, ok? Então, o Ocidente, essa galerinha que está lá para cima, essa galerinha elege a Revolução Francesa como um grande inauguradora assim, dessa sociedade ocidental. Por que elege a Revolução Francesa? Porque na Revolução Francesa, esses pensamentos que estavam sendo estabelecidos por esses grupos iluministas, eles conseguem expressão máxima na prática, tá certo? Além disso, ela tem um campo de influência muito maior do que as outras que vêm antes dela. Quais são as outras que vêm antes dela? A Revolução Inglesa, que é de 1600 e tarará, eu falei aqui antes. Menina, a Carta Magna é de 1215, mas a Revolução Gloriosa, deixa eu ver a data da Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa é de 1688. Então, a Revolução Gloriosa, que é a Revolução Inglesa, ela está fazendo esse mesmo debate em 1600. 100 anos depois é que vai ter a Revolução Francesa. Então, percebam também a capacidade de impacto que cada uma tem. Enquanto a Revolução Francesa sai impactando toda a vida na Europa, ao passo que está acontecendo, a Revolução Inglesa acontece, se organiza ali na Inglaterra e não consegue estender a sua influência pela Europa toda. O mesmo da Revolução Americana, que acontece em uma colônia. Então, menos importante ainda. Mas essas duas revoluções anteriores têm grande impacto no mundo moderno e estabelecem ideais, né, que vão aparecer na Revolução Francesa. Então a Revolução Francesa sofre muito dessa influência dessas revoluções anteriores, mas ela é eleita como a grande revolução, a revolução que deu certo, digamos assim. É a revolução que funda o Estado moderno, ok? Então essa ideia de Estado mais próximo do que como nós conhecemos hoje, um Estado que tem obrigação de garantir direitos, ela vem da Revolução Francesa. Qual o contexto dessa revolução? Crise generalizada, gatas. Vamos imaginar aqui que é uma coisa difícil pra gente, porque a gente não está nessa realidade, né? Assim, muito longe, é uma coisa muito distante pra gente. Vamos imaginar, então, que a gasolina lá na França estava 6,30, entendeu?
Tava o quilo de carne quase R$ 40, entendeu? O queijo, R$ 40, o francês gosta de queijo. O queijo, R$ 40 o quilo. Você compra R$ 10, dá 4 fatias de queijo, entendeu? Aí o arroz a R$ 15 o quilo. Esse cenário que está muito distante do nosso, que a gente está aqui, a mil maravilhas, né? Então, esse cenário de crise generalizada, certo? Leva à evolução. Porque a insatisfação popular é muito grande, galera. Falta comida real. Antes de 1789, há uma seca na França, que é um país agrário, que faz com que a galera fique sem comida. E a elite local, né, a monarquia está cagando e andando, diferente do nosso presidente, que nem está cagando nem andando. Mas eles ignoram o problema. É como se, enquanto o povo passa fome, a monarquia estivesse fazendo motociata e comendo picanha e fazendo churrasco. Sabe assim? Galera, eu tô fazendo essas comparações, mas é porque é uma realidade muito distante da nossa. Eu não tô nem falando do Brasil nessas comparações, entendeu? Eu tô falando aí, países que acontece isso. Tem países hoje que talvez aconteça um negócio parecido, mas aqui no Brasil não é. Ok? Então, esse é o contexto pré-revolução. É um contexto de insatisfação generalizada. Em 14 de julho de 1789, cai a Bastilha, que é o grande símbolo da Revolução, né? a data magna da Revolução, tá certo? 14 de julho de 1789, cai a Bastilha. E aí, a França entra nesse... A França entra nessa onda revolucionária que vai durar muitos séculos, certo? Isso só vai ser bem resolvido lá no século XIX. E tem historiadores que ainda esticam a corda até o século XX, que ainda vem ecos dessa revolução até no século XX, tá certo? Mas são questões complicadas na França. Mas a Revolução Francesa é essa, 1789, ok? Ela é uma revolução burguesa baseada nesses ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Esses ideais, eles estão resumidos na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é um documento assinado, que é um documento aprovado pela Assembleia Constituinte, pela Assembleia Nacional da França. Olha o que ela diz no seu preâmbulo, na sua introdução. Os representantes do povo francês, constituídos em Assembleia Nacional, considerando que a importância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas das desgraças públicas e da corrupção dos governos, resolveram enunciar numa declaração solene os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que esta declaração, constantemente presente a todos os membros do corpo social, lhes lembre incessantemente dos seus direitos e seus deveres, a fim de que seus atos de poder legislativo e do poder executivo, podendo ser a cada instante comparados com o objetivo de toda instituição política, sejam por isso mais respeitados, a fim de que as reivindicações dos cidadãos, fundamentadas doravante em princípios simples e incontestáveis, tenham sempre em mira a preservação da Constituição e a felicidade de todos. Em consequência, a Assembleia Nacional reconhece e declara, na presença e sob os auspícios do Ser Supremo, os seguintes direitos do homem e do cidadão. Então, galera, a gente percebe nessa declaração algumas coisas que são caras para a Revolução Francesa e que são fundantes na ideia de direitos humanos. Olha só, são direitos inalienáveis, são direitos fundamentais, são direitos naturais. Você nasce com eles. Você tem esses direitos por ser humano, não são direitos sociais. Os direitos sociais, eles podem ser debatidos, eles podem ser fruto de reivindicações políticas. Os direitos humanos, não. Eles são naturais, certo? Então, faz parte da própria natureza humana. E aí ele coloca que a Declaração dos Direitos do Homem coloca que esquecer esses direitos, ignorar esses direitos, é a causa da corrupção dos governos.
Corrupção aqui não é essa ideia de corrupção que a gente tem hoje de como roubo. Corrupção é algo ruim. É tornar o governo ruim, não necessariamente roubar, tá certo? Mas é um governo corrupto, é um governo que não representa, que não cumpre a sua função, que corrompe a sua função, ok? Então, ai meu Deus do céu, uma coceira na perna no meio da aula. Então, a causa da corrupção dos direitos humanos, a causa da corrupção dos governos é esquecer os direitos humanos. Então, por isso que é importante para essa nova França que estava começando, estabelecer de início esses direitos em um documento. Porque agora, no mundo racional, iluminado, não é mais a tradição que ecoa, não é mais a tradição que vai gerir as relações sociais. É um documento aprovado em Assembleia Nacional que vai servir de medida para todas as outras coisas. Todo mundo tem que ter ciência desse documento, que é para as ações do executivo, do legislativo, de todo mundo, seja norteada por esse documento. Entende? Esse é o novo Estado liberal burguês racional. Tá certo? Então, essas ideias que eu falei aqui como ideias soltas, mas elas são expressas na própria prática da Revolução Francesa. Tá certo? Agora a gente vai começar a pensar algumas contradições que nós temos nisso. Porque, ok, a Revolução Francesa vai lá, aprova a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, mas tem uma ideia na prática que é a do cidadão ativo. O cidadão ativo é quem paga imposto e quem trabalha. Aí fica a galera de fora, né? E quem não é cidadão ativo não vai ter direitos? Questões aí. Olha só o que é que diz esse texto. Ah, aí a imagem da declaração, tá certo? Eu queria que vocês observassem nessa imagem como é bonita. Segundo, como há representações do contexto que ela foi colocada. Então, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, ela deve ser vista como fruto da Revolução Francesa. Tanto que tá aí, ó, tem 2 soldados franceses ladeando a declaração, né? Soldados revolucionários ladeando a Revolução. Tá certo? Em cima tá a França, que é esse La France, que é essa mulher aí do lado, olhando para a tela do lado direito, né? Do lado esquerdo está a providência divina entregando é como se ela estivesse entregando a declaração, né? E no meio aí a representação desse olho que tudo vê, que é o ser supremo, que é falado aí no preâmbulo. Então, o ser supremo, a própria natureza, certo? Deus, para quem é deísta, mas a própria natureza, ela coloca essa ideia de direitos humanos. Entendem? Nessa imagem é isso que está expresso. E aí, meu Deus do céu, tem que ficar voltando de página. E aí, esse textinho aí para a gente entender, em resumo, o que eu falei agora. Nesse período histórico, a caminhada rumo à conquista da liberdade, a igualdade entre os seres humanos, deu um primeiro, mas fundamental passo por meio de uma luta do reconhecimento dos direitos civis e políticos, isto é, as prerrogativas dos indivíduos e grupos de indivíduos que não podem sofrer a intervenção despótica do Estado, podendo competir de maneira igualitária. A partir de então, a figura do indivíduo que só tem deveres a prestar com relação ao príncipe, que é a ideia de súdito, começa a ser substituída pelo sujeito que possui direitos que devem ser respeitados pelos governantes, que é o cidadão. Em suma, estamos tratando aqui de uma mudança de eras, da substituição de uma era dos deveres por uma era dos direitos. Então, observem, nasce a ideia de cidadão, de liberdade individual,
de indivíduo. Você não faz mais parte do corpo de um reino. Você não é apenas súdito do seu rei. Você é cidadão. Você é um indivíduo que faz parte do Estado, que faz parte da nação. Mas você antes é um indivíduo. Assim como essa nova era dos direitos nasce por intermédio da conquista dos direitos civis e políticos, ela também tem uma precisa localização espacial e uma geografia própria. Seu berço encontra-se em 3 países precisos: Inglaterra, Estados Unidos e França. São as revoluções que eu falei agora, tá certo? Então observem, essa será exatamente no curso dos acontecimentos históricos que levaram esses 3 países à modernidade que subirão à tona as primeiras vitórias da luta incessante travada em nome da afirmação dos direitos da cidadania no mundo. Essa é considerada, galera, os direitos humanos de primeira geração. A primeira geração de direitos humanos fala sobre indivíduo, tá certo? Nasce esse conceito de direitos civis, tá certo? Mas ela tem uma precisa localização geográfica: Inglaterra, Estados Unidos e França. Esses países, eles não discutem a universalidade, dos direitos. Eles discutem os direitos dos cidadãos desses países. São revoluções locais. São contextos locais que levam a esse debate. Ok? Quero que fique bem claro. Até aqui tudo bem, galera? Posso seguir? Dúvidas? Top. Agora, maravilhoso, né? A Declaração dos Direitos do Homem, topzera. A melhor coisa do mundo foi a Declaração dos Direitos do Homem. Mas agora, eu queria pensar sobre uma coisinha que ele fala lá, né? Todos os seres humanos são iguais, seres de direitos e tal. Acho top. Mas todos são realmente iguais? Aí eu trouxe as 2 imagens. Essa primeira imagem aí, galera, ela é da Revolução Haitiana. O Haiti, ele passa pelo seu processo revolucionário no início dos 1800, no início do século XIX. E aí o Haiti, galera, ele é uma colônia, né? A revolução é uma revolução de independência. Alguém sabe me dizer de qual país o Haiti era colônia? Não sei se vocês já estaram falando da história do Haiti. O Haiti é uma colônia francesa. Então, os mesmos franceses que estavam lá no seu país, derrubando o rei, né? Colocando uma declaração dos direitos do homem e do cidadão maravilhosa, esses mesmos franceses, os mesmos soldados, estavam do outro lado do Atlântico mantendo uma colônia de escravos, de escravizados, tá certo? Então o único não era nem de povoação, o Haiti é uma ilha pequena, então o que eles tinham para fazer era plantar, né, colher cana e botar escravo lá dentro. Era até uma colônia que tinha uma base militar. Então, para a gente começar a pensar os limites que tem essa ideia inicial de direitos do homem. Porque fala-se de igualdade, mas é igualdade para quem? E aí essa imagem belíssima, eu acho ela belíssima, de escravos enforcando um soldado francês. Porque a Revolução do Haiti foi exatamente o povo haitiano, né? Os escravos haitianos, é uma revolução de escravos, escravizados. É uma revolta de escravos que termina em revolução. São os escravos haitianos que, baseados nesse ideário da Revolução Francesa, diz, não, peraí, tá, vocês estão dizendo que a gente é tudo igual? Então saia daqui que eu quero ser igual aqui com o meu povo, gata. E eles expulsam os senhores e os colonizadores. Então,
para a gente começar a pensar nas contradições presentes, né, nos limites presentes desse debate dos direitos humanos. E aí, do outro lado, nós temos a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Alguém aqui já tinha ouvido falar na Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã? Alguém já viu algo sobre isso? Alguma mulher, alguma menina já ouviu falar sobre isso? Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. A Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, quem escreve, quem organiza, né, é essa menina aí, essa garotinha aí no meio, que é a Olive de Gag. Vou botar aqui o nome dela. Olive de Gag. Ela escreve uma declaração. Eu vou ler aqui a introdução. E aí eu sei que o texto é grande, mas eu quero que vocês prestem atenção nessa introdução. Olha só. Homem, sabe ser justo? É uma mulher que te pergunta. Não quererás tolher-lhe esse direito. Dizei-me quem te deu o soberano poder de oprimir o meu sexo? A tua força? As tuas capacidades? Considera os animais, consulta os elementos, estuda os vegetais, lança, enfim, um olhar sobre todas as modificações da matéria organizada e rende-te à evidência quando te ofereço os meios para isso. Procura, escava e distingue, se puderes, os sexos na administração da natureza. Em toda parte tu os encontrarás amalgamados e cooperantes no conjunto harmonioso desta obra-prima imortal. As mães, as filhas, as irmãs representantes da nação pedem para constituir-se em Assembleia Nacional, considerando que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos da mulher são as únicas causas das desventuras públicas e da corrosão dos governos. Elas resolveram expor, numa solene declaração, os direitos inalienáveis e sagrados da mulher, a fim de que essa declaração, constantemente presente a todos os membros do corpo social, lembre incessantemente os seus direitos e os seus deveres, a fim de que os atos do poder das mulheres e os do poder dos homens, podendo a todo instante ser confrontados com os fins de toda instituição política, sejam mais respeitados, a fim de que nos reclamos das cidadãs, baseados doravante em princípios simples e incontestáveis, seja sempre voltados para a manutenção da Constituição, dos bons costumes e da felicidade de todos. Por conseguinte, o sexo superior em beleza e em coragem, nos sofrimentos da maternidade, reconhece e declara em presença e com os auspícios do Ser Supremo os direitos da mulher e da cidadã. Essa introdução nos faz pensar algumas coisas. Olha só, primeiro, não é uma simples adaptação da Declaração dos Direitos do Homem, não. É fruto de um debate de mulheres no meio da Revolução Francesa. Então, primeiro, a Revolução Francesa deve ser entendida como esse grande movimento que engloba muitas camadas, inclusive as mulheres dessa camada. As mulheres são têm participação ativa no processo revolucionário. Essas mulheres, ao perceber a revolução se estabelecendo, querem reivindicar os seus direitos. E colocam para ser votado em assembleia esse documento. Eu não preciso dizer que esse documento não foi aceito, né? E aí, esse documento, além de não ser aceito, ele é esquecido, ele é apagado. É como se ele não tivesse existido na história. Mas ele existe. E ele estabelece um princípio que é o da igualdade na diferença. Porque a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão trata todo mundo como se fosse a mesma coisa. Rico, pobre, branco, negro, mulher, homem. Mas aí quando a gente fala, né, da colonização, aí a gente vê que do outro lado do mundo estava tendo
Homem que não era tão igual assim. Não é igual, mas não é tão igual. Tem uns mais iguais do que outros. A mulher, ela não é igual. Então, no documento é todo mundo igual, mas na real não é todo mundo igual. Então, as mulheres percebem essa realidade primeira, né? Que é a realidade delas e colocam essa reivindicação. E aí eu acho genial, porque a Olive de Gag usa um princípio que é próprio da época, que é o princípio da racionalidade. Olha só, primeiro ela fala, considera todas as modificações da matéria. A natureza, a modificação da matéria é a natureza. Considera todas as modificações da matéria organizada e renda-se às evidências. Eu estou falando com base em evidências. Eu também sou racional. Não é só vocês, homens, que são racionais. Eu, mulher, também sou racional. Eu estou falando sobre a administração da natureza. Eu estou falando de leis naturais. Na natureza, homens e mulheres, macho e fêmea, são iguais. Eles podem ter obrigações diferentes, mas eles são iguais. A causa, e aí ela começa a mudar, né? Ela começa a alterar o preâmbulo da própria Declaração dos Direitos do Homem. A causa da corrupção dos governos é o esquecimento, é o desprezo das mulheres. Essa Constituição deve ir para todos os membros sociais e por aí vai. Então a gente percebe que a Olive de Gag ela é uma participante ativa do contexto político da Revolução. Ok? E aí, 4 artigos para vocês verem, olha só. A mulher nasce livre e tem os mesmos direitos do homem. As decisões sociais só podem ser baseadas nos interesses comuns. O objetivo de toda a sociedade política é conservar os direitos naturais e imprescindíveis da mulher e do homem. Esses direitos são liberdade, propriedade, segurança, sobretudo a resistência e a opressão. Então, e sobretudo a resistência à opressão. Então, observem, a declaração estabelece que as mulheres têm direito de resistir à opressão delas. Do jeito que os homens tiveram, do jeito que a sociedade francesa resistiu à opressão da monarquia, as mulheres têm o direito de resistir à opressão dos homens. O princípio de toda soberania reside essencialmente na nação, que é a união da mulher e do homem. Nenhum organismo, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que não provém expressamente deles. A liberdade e a justiça consistem em restituir tudo aquilo que pertence a outro. Assim, há um único limite ao exercício dos direitos naturais da mulher, isto é, a perpétua tirania do homem deve ser reformada pelas leis da natureza e da razão. Então, o limite para a mulher exercer os seus direitos, é a tirania do homem, e só. Então, essa tirania que na Revolução Francesa. Então, pessoal, observem como tudo faz parte desse contexto. Para os revolucionários, para o direito do homem e do cidadão, o limite, quem está impondo limites nos direitos é a tirania da monarquia. Para as mulheres participantes desse processo revolucionário, quem impõe limites ao direito delas é a tirania do homem. Então, do jeito que a monarquia foi substituída por um governo racional, né, idealmente. Do jeito que a monarquia foi substituída por um governo racional, que é o governo da república, então a tirania do homem deve ser reformada pela lei da natureza e da razão, considerando a igualdade das mulheres. O que é que eu quero que vocês entendam nesse debate? Que a Revolução Francesa e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão traz consigo contradições. Quer dizer que ela é ruim? Não. Quer dizer que ela tem contradições inerentes a todo e qualquer processo histórico. Todo e qualquer processo histórico. Nenhum processo histórico é absoluto. Então, esse também tem contradições. Uma de suas contradições é apontada durante o processo, que pelas mulheres. E essas mulheres são esquecidas. Elas são apagadas. E elas não é por acaso não, tá, galera? É intencionalmente. Elas são intencionalmente retiradas do debate.
Ana Cláudia, isso é um exemplo perfeito para ser colocado em redação. Por exemplo, se a gente pensar que um tema possível é exatamente os limites dos direitos, os direitos humanos. E quando a gente fala da origem dos direitos humanos e a gente falar de Revolução Francesa e colocar as contradições da Revolução Francesa, a gente pode trazer essas revoluções para a sociedade atual. Falando sobre como na sociedade atual nós temos uma Constituição cidadã e nós temos direitos garantidos, mas nós temos contradições dentro da própria sociedade. E concluindo como superar essas contradições. Tá aí, dei a vocês a estrutura de uma redação com esse tema. Mas é isso. Ok? Até aqui tudo bem? Posso seguir? Contradições inerentes ao processo histórico, ok, galera? Faz parte. Mas só que. Ah, era isso que eu queria que vocês observassem também essas contradições. E percebessem também, galera, que a narrativa que a gente recebe da Revolução Francesa ela é uma narrativa intencional. Ela é intencional como base do Estado burguês. Porque quem sai ganhando da Revolução Francesa é a burguesia. A burguesia não é essa ideia etérea que a gente tem hoje. A burguesia como pessoas da classe da burguesia. As pessoas que moravam nos burgos mesmo. Lembra daquele conceito lá da Idade Média? Eu já falei disso na aula sobre feudalismo. Quem mora ao redor do castelo, quem mora nos burgos. Então são os burgueses. Essa burguesia de comerciantes e tal, que é uma burguesia que está ascendendo no contexto de formação do capitalismo, formação das condições para a Revolução Industrial, é esse Estado burguês que se sobressai. Nesse Estado burguês não há espaço para mulheres. É um Estado de direitos, mas alguns vão ter mais direitos do que outros. Quem é que vai estabelecer quem vai ter mais direitos? A sua condição como homem, a sua condição como burguês, a sua condição financeira. Entende? Então, é aqui a formação do Estado no modelo que a gente tem mais ou menos hoje. Os direitos de segunda geração é porque entra os direitos sociais nesse debate. Ela é uma contribuição principalmente operária, tá certo? E há esse debate para colocando as desigualdades inerentes do capitalismo e do liberalismo. Então, essas contradições que a gente está falando agora, ela vai ser sentida em grande parte, né? Elas vão ser sentidas muito fortemente pelo operariado francês e pelo operariado europeu, né? Então, esse operariado vai trazer para o debate dos direitos a noção de direitos sociais. Ok, a Revolução Francesa estabeleceu lá o que era direitos individuais, mas aí o Estado não vai me garantir nada assim. Vai me garantir o direito a falar livremente, mas e comida e bebida? Através principalmente da reflexão de Karl Marx sobre os direitos fundamentais proclamados pela Declaração Americana e Francesa, se desenvolveu o pensamento crítico sobre o alcance dos direitos humanos, enquanto produto de enunciados formais de caráter individualista, que designando-se a todos os seres humanos e a todos os povos, e pretendendo ter um caráter universal na realidade Meu Deus do céu. E pretendendo ter um caráter universal na realidade, expressavam anseios e interesses de uma classe que conseguira, em sua luta contra o absolutismo feudal, traduzir em um único projeto os sentimentos da ampla maioria do povo. O século XIX viu, portanto, nascer um confronto que se estende até o século XX sobre o conteúdo dos direitos humanos. Os direitos fundamentais do ser humano seriam os direitos individuais enunciados pela Revolução Burguesa do século XVIII,
ou seriam novos direitos de natureza social que garantiriam coletivamente as condições da existência humana? A dúvida e a polêmica perduram até os dias de hoje. Então, nesses direitos de segunda geração, esse debate que vai ser colocado no século XIX, olha só, vamos localização temporal. O debate dos direitos humanos começa no século XVI, certo? 1500, 1500 alguma coisa. No século XVIII que eu estou falando é 1700 em diante. Então, no século XVIII vai acontecer a Revolução Francesa. Então, é um século de debate para que aconteça a Revolução Francesa. Aí, no século XIX, no outro século, porque a Revolução Francesa acontece no final do XVIII. Então, no início do XIX, na primeira metade do século XIX, vai ter uma galerinha reivindicando outros direitos, os direitos sociais. Que eles percebem que as desigualdades elas fazem parte agora do novo Estado. Do jeito que faziam parte do Estado feudal, esse Estado liberal, ele também tem desigualdades, sendo que essas desigualdades estão no próprio capitalismo que está regindo. Não está mais no feudalismo. É no próprio capitalismo que está regendo a sociedade. Quem é que fala isso? O nosso coleguinha alemão lá, o Karl Marx. E todo o operariado da época. Ele é o grande representante, ele é o filósofo grande representante disso, mas isso está sendo debatido por várias classes, por vários grupos, tá certo? Inclusive acontece a Primavera dos Povos, em 1848, que é outro processo revolucionário na França, tá certo? E na Alemanha, sendo que agora o personagem principal são os operários, né? E aí, essa reivindicação de uma república democrática social. Ok, a Revolução Francesa estabeleceu a república, estabeleceu a democracia, mas e o social? É aquele negócio, aquela pergunta que a gente leva até hoje. E o social? Tá certo? Então a gente percebe aí essa segunda geração dos direitos sendo debatida, né? Que entra a questão dos direitos sociais. Então, direitos individuais, primeira geração. Direitos sociais, segunda geração. E a terceira geração, ela vai ser dada no contexto de ascensão dos regimes totalitários. Galera, essa terceira geração é a geração que a gente tem até hoje. Hoje a gente já está debatendo algo como a quarta geração, mas eu não vou falar dela não. Então vamos parar aqui na terceira geração, tá certo? O que a gente tem que perceber do contexto dessa terceira geração? Olha só. Aquele Estado liberal que foi iniciado, né, lá na Revolução Francesa, essa ideia de Estado liberal, ela tornou possível a ascensão de regimes totalitários. Professor, mas os revolucionários franceses eles são democráticos, o Estado liberal é o Estado da democracia. Como o senhor pode estar falando de regimes totalitários dentro do Estado liberal? Essa ideia de direitos individuais absolutos levam à ascensão de regimes totalitários. Contraditório, né? Mas é isso, a história é cheia disso. Porque o que é que acontece? Essa galera começa a dizer, não, então é o indivíduo que deve se sobressair em tudo. E meu indivíduo é melhor do que aqueles indivíduos. Isso faz parte do o próprio pensamento individual, liberal, sendo levado ao extremo, sendo empurrado ao extremo. Entendeu? Então não é uma ideia contraditória. Na verdade, é essa ideia sendo levada ao extremo. O cidadão que só tem direitos sendo levado ao extremo. Não tem nenhuma obrigação social, não tem nenhuma obrigação com a sociedade, ele só tem direitos. E aí, isso leva ao extremo. Leva à ascensão de regimes totalitários na Europa. E aí é interessante que esse regime totalitário que está nascendo na Europa, lá, todo mundo viu nascer. Todo mundo viu os problemas acontecerem. Todo mundo já tinha a ideia de que ia dar errado.
Vamos imaginar aqui que Hitler já tinha dado entrevista na Luciana Gimenez, no CQC, já tinha falado de torturador em votação na Câmara, já tinha falado publicamente, todo mundo sabia quais eram as posições de Hitler em relação a gays, a negros, judeus, todo mundo sabia. Aí, quando é 1933, ele é eleito cônsul alemão. E aí, quando é 35, que ele começa a invadir outras regiões da Europa, aí a galera, peraí. Não, calma. Quando esse é um problema só de vocês alemãos, se virem aí, mas agora não. Agora vamos dar uma parada. Aí quando é no final da guerra, todo mundo já sabia que eles estavam matando gente dentro da Alemanha por oposição política. Mas enquanto estava matando só comunista, estava legal. Aí começou a matar judeu também, fazer campo de concentração. Na Europa, aí limites, gata. Limites. Porque enquanto os campos de concentração estavam só na América, né, com as senzalas cheias de escravo, ok. Enquanto os campos de concentração estavam na África, ok. Enquanto a tortura, a exploração estava na África e na América, tudo bem. Mas aí o Hitler coloca isso dentro da Europa. E aí é o problema. Então é levar ao extremo as práticas da própria Europa. O que ele faz é a própria sociedade ocidental levada ao extremo. A própria sociedade liberal, capitalista, sendo levada ao extremo. E aí isso, né, é o contexto de Segunda Guerra. Né? A gente a gente vai ter uma aula sobre isso, mas esse contexto inicial de Segunda Guerra. E aí a gente percebe que o quê? Esse fascismo ele não é oposto ao liberalismo e ao capitalismo, tá certo, galera? Esse fascismo é o liberalismo e o capitalismo ser levado ao extremo. Não são ideias opostas. São ideias, um é o extremo do outro. E aí, né, esse contexto de Segunda Guerra, a Segunda Guerra acaba, Guerra Fria, tensões e ameaças levam ao estado de bem-estar social. Depois da Segunda Guerra, depois dessa toda essa atrocidade que acontece durante a Segunda Guerra na Europa, porque o problema é porque isso tudo acontece dentro da Europa, galera. Não é mais no outro lado do Atlântico, como foi durante 300 anos de colonização. Agora é dentro da própria Europa. Aí a galera fala, não, peraí, gente, calma, vamos, não, limites. Vamos conversar aqui. Está surgindo os Estados Unidos como grande potência mundial, do outro lado a União Soviética. Isso está, eles dois estão em oposição franca, né? É o contexto de Guerra Fria. E aí a galera fala, não, peraí, então vamos assinar aqui um acordo de não matar o coleguinha. Né? É nesse contexto que vai nascer... Meu Deus, eu esqueci de novo, eu vou fazer essa correção agora, na frente de todo mundo, porque eu não fiz essa correção antes. É nesse contexto que vai nascer a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. O slide é sobre isso. Eu não, foi o único nome que eu não botei no slide, que é o nome da coisa que a gente está falando. Misteriosa é ela. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos vai nascer exatamente nesse contexto de medo, de receio, né? E tendo em mente, diante dos olhos deles, o que aconteceu durante a Segunda Guerra. Então isso vai basear a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí a gente percebe isso no próprio preâmbulo. Olha só, na própria introdução da declaração. Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, quer dizer, considerando
que toda a família humana, todo mundo, tem como base o direito à liberdade, à justiça e à paz, né? E o direito à dignidade, considerando isso, considerando que o desprezo e os desrespeitos pelos direitos humanos resultaram em um ato bárbaro, que resultaram em atos bárbaros, que ultrajaram a consciência da humanidade, e que o advento de um mundo em que as mulheres e homens gozem da liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem, a salvo do temor e da necessidade, foi proclamado como a mais alta aspiração dos seres humanos comuns. Então, considerando o que acabou de acontecer, o contexto de ignorância completa dos direitos humanos, considerando o nazismo e o fascismo que acabaram de acontecer no passado recente, e considerando que o objetivo único, o objetivo comum de todo mundo é que todo mundo possa gozar de liberdade da palavra, de liberdade de crença, de liberdade de viver e a salvo do temor e da necessidade. Então, considerando isso, nós declaramos os direitos da Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela funda essa nova sociedade que nós temos pós-Segunda Guerra. Ela faz parte desse conjunto de debates que eu estou fazendo aqui desde o início da aula, quando a gente pensa em direitos humanos. Mas ela é a mais recente e ela estabelece os direitos que a gente tem hoje. Ok? E vem nessa ideia de sociedade pós-Segunda Guerra. Então, o que é que ela traz de diferente? O direito a ter direitos. Nós, seres humanos, temos direito de ter esses direitos. Esses direitos não podem nos ser roubados. A dimensão prática, ela responsabiliza alguém. Olha, o Estado que assina essa declaração, os países que assinam essa declaração, têm a obrigação de manter esses direitos. Para todo mundo. Não é para um ou outro, é para todo mundo. Então, ela estabelece uma dimensão prática. Vocês vão manter e vão fazer assim, assim, assado. Não é porque a declaração francesa, a declaração dos direitos do homem, outras declarações, elas trazem noções ideais, certo? E são debates muito filosóficos sobre o que é ser humano, o que é ser livre, o que é ser um ser de direitos. Isso tudo é muito ideal. A Declaração dos Direitos Humanos, ela é prática. Ela diz, olha, a gente tem direito à liberdade de expressão. E isso deve ser garantido. Todo ser humano tem direito à dignidade física do seu corpo e à dignidade de existência, à dignidade de sobrevivência. Isso deve ser garantido. Então, ela tem uma dimensão prática. E a universalização, porque agora não é mais a declaração dos Estados Unidos, da França e da Inglaterra. Agora é a declaração da humanidade. Toda a família humana concorda nisso aqui. Ok? Então, essa é uma ideia universalizante. Então, a gente pode pensar que a Declaração dos Direitos Humanos de 1948, ela é o limite, depois de a gente ter chegado no limite da existência humana naquele momento na Europa, a gente estabelece essa Declaração dos Direitos Humanos. Pessoal, por que eu estou fazendo tanta questão em estabelecer que isso é na Europa? Por quê? Porque quando a gente, em 1948, foi assinada a Declaração dos Direitos Humanos do Cidadão. Deixe... Ah, meu Deus do céu, meu computador vai carregar. Depressa. Calma. Foi. Quando a gente pensa na Declaração de Direitos Humanos, né, sendo assinada em 1948, a gente pode pensar assim, não, depois disso deu tudo certo.
A gente combinou de não agredir o coleguinha e deu tudo certo. Deixa eu ver aqui um... Pronto. Eu não sei se vocês já escutaram falar sobre esse filme, sobre essa história, que é o genocídio de Ruanda, na África. O genocídio de Ruanda foi, como nós estamos falando, um genocídio. Ele aconteceu em 1994. Ele matou 206 mil, entre 206 a 800 mil pessoas. Então, de 206 a 800 mil pessoas morreram no genocídio de Ruanda, promovido por um grupo que estava no poder contra outro grupo étnico que vivia em Ruanda. Esse problema do genocídio de Ruanda, ele inicia pela colonização belga em Ruanda. Então, é um problema que vai ser resolvido, né, com o genocídio pelos ruandenses por causa da colonização belga. Em 1994, a declaração de 1948, pode ter morrido 800 mil pessoas em um genocídio. Então essa declaração ela não resolve os problemas. Os países da África vão entrar no seu processo de independência durante o século XX, muito baseado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E uma independência, galera, que os países europeus que tinham acabado de passar pela Segunda Guerra, tá certo? Que já tinham assinado a Declaração Universal dos Direitos Humanos, não vai querer ceder fácil, não. Não é assim, não, gente, realmente. Agora a gente acabou de passar por uma guerra, a gente sabe o que é estar sobre o domínio de outro povo, né? A gente sabe quais são as atrocidades da guerra e tal. Então vamos abrir mão das colônias, vamos acabar com essa lógica imbecil, essa lógica violenta de colonização. A gente está na era da Declaração Universal dos Direitos Humanos, vamos superar isso? Não, não, não. Eles não abrem mão dessas colônias. É por isso, pessoal, é por esse contexto que a gente tem pós-declaração dos direitos humanos que a defesa dessa declaração ela é necessária. Que a gente não pode entender a Declaração Universal dos Direitos Humanos como algo dado e estabelecido. E eu deixo aqui no final dessa aula essa pergunta que eu vou deixar ela em aberto, eu não vou responder. Quer dizer, eu vou comentar, mas não há resposta para essa pergunta. Cada um que faça um exercício na sua cabecinha de responder. Nós atingimos o nosso objetivo como uma sociedade democrática de direitos? Esse objetivo que fundamenta a nossa Constituição no seu artigo 1º foi atingido quando a gente olha declarações como a que estava ao lado, lá do primeiro slide. Ou quando a gente olha essa charge, que é uma mulher no lixão, né? Eu agradeço por neste país não existir mais perseguições, tortura e morte de presos políticos, por não haver mais censura à imprensa e mais nenhum intelectual exilado. Essa charge é de 1998, 10 anos depois da assinatura da Constituição de 1988, a Constituição Cidadã. São 50 anos depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, 50 anos depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós temos brasileiros vivendo nessa condição. Mais de 50 anos depois, muito mais, né? Quase 80 anos, 80 e poucos anos depois, 70 e poucos, quase 80 anos. Foi 80.
Gente, eu peço matemática. 80 anos depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós ainda temos brasileiros vivendo nessa situação. Ah, professor, então os direitos humanos só tem que defender essas pessoas, só vai defender quem está sofrendo. Não. Os direitos humanos, eles são universais. É por isso que a fala daquele deputado, ela é absurda a um ponto, certo? Ela é absurda porque ela fala contra os direitos humanos como um todo. Ele não está falando contra um grupo político, ele não está falando contra quem defende tais pessoas, ele não está falando contra quem defende tais ideias, ele está falando contra direitos humanos, que é para todo mundo, é universal. Entende? Então ele está falando contra a defesa, ele está falando contra quem pensa que essa mulher ela merece dignidade. Ela não merece só direitos individuais, que são os direitos a falar o que pensa, a ter direitos políticos, a não ter censura e tal. Ela não está falando só disso. A gente está falando de direito à existência, à comida, a um teto, a emprego. São os direitos sociais. Esses direitos sociais que estavam sendo debatidos em 1848 pelos operários europeus. 1848. 100 anos depois, em 1948, é que esses direitos sociais vão fazer parte da Declaração Universal de Direitos Humanos. Quase 80 anos depois da Declaração Universal de Direitos Humanos, esses direitos sociais que estavam sendo debatidos há 200 anos, literalmente, não estão garantidos. Então, quando a gente fala da defesa e do debate dos direitos humanos, a gente não está falando de defender bandido, a gente está falando de defender a dignidade do ser humano. Independente se esse ser humano é bandido ou é cidadão de bem. Se esse ser humano é preto ou branco. Se esse ser humano é gay ou hétero. Se esse ser humano é católico, é crente ou é um bandista. Independente. Ele é um ser humano. E aí a gente também tem que entender que alguns grupos merecem mais atenção do que outros. Por que merecem mais atenção? Essa mulher da charge, ela tem os seus direitos individuais garantidos. Mas a gente precisa falar sobre os direitos sociais dela. Então ela merece mais atenção. Porque na medida que ela não tem os seus direitos sociais garantidos, ela pode ter os seus direitos individuais retirados a qualquer momento, ninguém vai nem ver. Entende? Então, quando a gente pensa no questionamento dos direitos, no questionamento de direitos humanos, a gente está pensando em pessoas que questionam a sociedade democrática como nós decidimos fundá-la. Nós, a sociedade humana na Terra, em 1948, decidiu por um novo modelo de sociedade. Nós, a sociedade brasileira, em 1988, decidiu por um novo modelo de sociedade. Então, vamos respeitar esse novo modelo de sociedade. E essa charge aqui é de 1998, tá certo? E ela né, da Constituição de 88, que nasce depois, 10 anos depois da Constituição de 88, que é escrita em oposição à ditadura. A ditadura brasileira, ela vai de 1964 a 1985. Isso tudo é depois de 1948, tá, gente? Só para situar vocês, é depois da Declaração Universal de Direitos Humanos. A ditadura, a perseguição a presos políticos, a tortura, ela é depois. Professor, mas como assim? Nenhum outro país tomou de conta da gente, nenhum outro país interviu? Não, porque um dos principais financiadores da ditadura é os Estados Unidos. Esses mesmos Estados Unidos que assinaram a Declaração Universal de Direitos Humanos em 1948. São eles os principais interessados na política de boa vizinhança, que na verdade é a política de fazer golpes de Estado à torta e à direita na América Latina. Então,
esse grande Estados Unidos liberal democrático, o grande defensor das democracias atuais, que quer levar a democracia para todo mundo. Gente, sério, quando algum estadunidense falar com você democracia, ah não, porque esse povo precisa da democracia, questione. Porque a última vez que um estadunidense disse que um brasileiro precisava de democracia foi na ditadura civil-militar. Então a gente tem que questionar esses aspectos. Professor, você está dizendo que a Declaração Universal dos Direitos Humanos não funciona? Não, eu estou dizendo que a gente tem que lutar para que ela funcione. Eu estou dizendo que ela foi assinada, que ela é produto de vários processos históricos, de processos históricos violentos, de processos históricos difíceis para quem viveu. Esse caminho que a gente fez agora, ela é produto desse processo histórico. Então, sendo produto desse processo histórico, a gente precisa defendê-la. A gente precisa lutar para que ela não seja só um pedaço de papel. Entendem? Então, galera, a questão final que eu deixo na aula de hoje não é responder a questão de início, é deixar outra questão em aberto. Atingimos os nossos objetivos como sociedade democrática de direitos, o que é que a gente pode fazer para atingir? Quando a gente pensa naquela imagem que está lá no início da aula, e nessa charge, nós atingimos os nossos objetivos? Qual é o caminho que a gente tem que seguir para atingir? Por hoje é só, pessoal. Alguma dúvida? Alguma questão? Alguma dúvida, alguma questão? Podemos encerrar a chamada por aqui? Ana Cláudia, não faço a mínima ideia. Só depois da prova. Pra saber. Agora porque... Vamos lá. Ano passado, começou o mesmo debate. O que foi que a gente viu? As notas de algumas provas aumentaram, outras diminuíram muito. Então a gente não sabe o que é que vai acontecer. Não tem como ele dizer se vai aumentar ou diminuir. Porque, por exemplo, ano passado também significou uma diferença muito maior, aumentou a desigualdade entre as pessoas que estão dentro da escola particular e as pessoas que estão dentro da escola pública. Então a gente viu essa nota de corte das pessoas de escola particular aumentar em relação à da escola pública. Mas se a gente olhar no geral, as duas foram abaixo das médias anteriores. Mas você entende? Entende esse pensamento que eu estou falando? Aí esse ano teve menos inscrição. Mas a gente não sabe qual é a qualidade dessas inscrições, né? Tem que pensar nisso. Não é a quantidade, mas a qualidade das inscrições. Quais são esses alunos que se inscreveram? Quem é que vai fazer a prova? Essas pessoas que estão preparadas, elas vão fazer a prova, porque tem isso, se inscrever não significa ir fazer a prova. Então, não tem como prever como é que vai ser a nota de corte. Infelizmente, não tem como. Inclusive porque o cálculo do Enem depende do desempenho, o cálculo das notas depende do desempenho completo, né? Que é aquele negócio que esqueci o nome, do cálculo da nota. Mas o cálculo da nota do Enem depende do desempenho completo de todo mundo. Então, não tem como saber. Assim, vai ter professores de cursinho que dizem para vocês, mas eu não vou enganar vocês. Eu sou muito sincero, gente, com vocês. Eu acho péssimo quem engana. Então, eu sou muito sincero, eu não sei e eu acho que não tem como saber. Na minha visão, não tem como saber. Não tem como ter certeza. O que é que tem como fazer? Estudar e fazer o seu, né? Quem precisa tirar uma nota boa é você, não os outros. Então, cuida, neném. Se não tiver mais nenhuma dúvida, adeus. Posso ir? Mais nada? Tchau, tchau, então. Beijos.